Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Todos. E eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora,
se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram, Ele está chamando Elias. e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com a celebração de hoje, nós iniciamos a Semana Santa. Iremos celebrar o mistério maior da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E neste domingo de Ramos, nós já ouvimos antecipadamente, acompanhamos a narração da paixão e morte de Jesus. É isso para que ao longo desta semana nós nos aproximemos do Senhor Jesus e o contemplemos na sua entrega, na sua doação, no seu amor para com toda a humanidade. O apóstolo Paulo, nesta segunda leitura que nós ouvimos, diz que Jesus, embora sendo de natureza divina, embora existisse desde sempre junto do Pai, mas ele não se apegou a isso. Ele veio a este mundo e assumiu a nossa condição humana em tudo, exceto no pecado. Ele não podia pecar. Ele é o Filho de Deus. E o pecado, podemos dizer que é uma anomalia. Não estava no projeto de Deus que o homem pecasse. Portanto, Jesus, que é o homem perfeito, não conheceu o pecado. E ele veio a este mundo justamente para nos libertar do pecado. Como ele poderia nos libertar se ele mesmo fosse escravo do pecado? Não podia pecar. Portanto, ele assumiu a nossa condição humana. Carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores,
os nossos sofrimentos. E humilhou-se ao extremo, diz o apóstolo. Humilhou-se, fazendo-se obediente, e obediente até a morte, e não uma morte qualquer, mas a morte de cruz, que era o pior de todos os castigos. Era o castigo maior que se podia aplicar a uma pessoa naquele tempo. Os cidadãos romanos não sofriam tal castigo, porque era indigno para um cidadão romano sofrer tal humilhação, tal morte. E na própria Escritura diz: maldito o homem que pende da cruz, porque aquele que é pregado na cruz é considerado o maldito, o abandonado por Deus. Portanto, Jesus, na cruz, foi humilhado ao extremo, recebeu o castigo extremo, mas ele confiou no Pai. Ele realizou a sua missão sem voltar atrás. E tudo isso por causa de nós. Eis porque nós devemos então procurar o Senhor, reconhecer o seu amor para conosco, a sua misericórdia. Deus não precisa de nós. Ele simplesmente nos ama imensamente, mas não precisa de nós. Nós que precisamos dele. E por isso nós devemos buscá-lo. Por isso nós devemos buscar viver segundo aquilo que ele pede para nós, que é sempre para o nosso bem, para a nossa salvação. Jesus entra em Jerusalém. O primeiro evangelho, quando se faz a procissão e a bênção dos ramos, nós lemos o primeiro evangelho, que está aí no folheto, onde se narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o povo fica exaltado. O povo acolhe Jesus dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Reconhece Jesus como filho de Davi, aquele que vem para restabelecer o trono real. No entanto, Jesus não entra cheio de poder. Jesus não entra como dominador. Jesus entra humildemente, como um servo. Porque ele não vem para dominar, não vem para se servir, mas ele vem para dar a sua vida, vem para servir. E é muito contraditório como este mesmo povo que homenageia Jesus, o exalta, entrando em Jerusalém, depois, manipulado pelas autoridades, como nós ouvimos no Evangelho, que narra a paixão, vai gritar, pedir que Jesus seja crucificado. Por que Jesus é crucificado? Por que Jesus é condenado? Os judeus, as autoridades diziam que Jesus era um blasfemo, que era contra a lei, e depois se fazia passar por Deus. Por isso, ele deveria ser condenado à morte. É um blasfemo. No entanto, diz o Evangelho de hoje que Pilatos sabia que eles o tinham entregue em suas mãos por inveja. Por inveja. Jesus tinha se tornado incômodo para eles. Jesus dizia a verdade. Jesus denunciava as injustiças que eles cometiam, a falta de sinceridade, o peso que eles colocavam sobre o povo. E eles não gostavam
que Jesus falasse essas verdades. Por isso tramaram contra Jesus. E Pilatos, sabendo que eles estavam querendo condená-lo à morte por inveja, por maldade, e que seria uma injustiça, faz ainda uma tentativa. Ele coloca Jesus e Barrabás. Era costume no tempo da Páscoa soltar um prisioneiro. Então, Pilatos, querendo liberar Jesus, pensa, vamos colocar Jesus e Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um assaltante, era um ladrão, era um homem que praticava o mal. E ele tinha certeza que entre Pilatos, ou aliás, entre Barrabás e Jesus, eles vão pedir certamente que Jesus seja libertado e que que Barrabás seja condenado. Mas se enganou. Quando ele pergunta: quem vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? Para a surpresa de Pilatos, todos dizem: Barrabás seja livre. E Jesus, o que é que eu vou fazer com Jesus? Seja crucificado. Pilatos então lava as mãos, libera Barrabás e entrega Jesus nas mãos dos seus algozes. Nós, como cristãos, nós devemos refletir do lado de quem nós estamos. Jesus disse que Ele continua o seu sofrimento nos pequenos, nos pobres, nos humildes, nos explorados deste mundo. Ele disse: a menor coisa que vocês fizerem a estes pequeninos, é a mim que estão fazendo. Seja nas coisas boas como nas coisas más. Se nós fazemos o bem às pessoas, nós estamos fazendo para Jesus, principalmente para os mais necessitados, para os mais pobres. Se nós fazemos o mal, é para Jesus que nós estamos fazendo. Jesus é injustamente condenado, flagelado, humilhado, colocado na cruz e morto. Nestes dias nós ouvimos pelos meios de comunicação tantas situações de morte, armas químicas, atentados com bombas, com armas de fogo, com armas brancas, como a gente diz, no mundo inteiro. Crianças, mulheres, pessoas inocentes que foram vítimas da maldade humana, dos extremismos, da falta de humanidade das pessoas. Portanto, nós podemos dizer que Jesus continua sofrendo também hoje. Jesus continua sofrendo as consequências da maldade, da injustiça dos homens, daqueles que querem manter o seu poder, daqueles que pensam somente no dinheiro, no lucro, e não se preocupam se com isso provocam a morte, a destruição de tantas vidas. E Barrabás continua solto. Barrabás continua solto. Barrabás é o ladrão, é o salteador. Barrabás continua solto, roubando as pessoas, roubando o dinheiro do povo. Barrabás continua solto, enganando as pessoas.
Barrabás continua solto, fazendo falcatruas. Barrabás acumula riqueza, compra isso, compra aquilo, compra fazendas, compra castelos, compra rádio, compra TV, compra não sei o que mais. Tudo com dinheiro do povo. Barrabás compra mansões, Barrabás compra jatinhos e assim por diante, com dinheiro do povo. E às vezes, quando Barrabás é preso, aparece um juiz iníquo que também, defendendo os seus interesses, solta Barrabás. E ele vai continuar a sua vida, as suas falcatruas e os seus roubos. Barrabás continua no poder, mas aqui está a contradição. Nós mesmos podemos ser manipulados, e quando chegar a hora de nós decidirmos quem nós queremos, se nós queremos defender o direito, a justiça, se nós queremos defender e ficarmos do lado de Jesus, muitas vezes nós ficamos do lado de Barrabás. E nós apoiamos aqueles que fazem aquilo que fazia Barrabás. E assim eles continuam no poder. Continuam tranquilos, na certeza de que o povo manipulado vai dar apoio para eles novamente. E assim nós cristãos somos contraditórios. Nós dizemos que amamos o Senhor, que nós queremos seguir os passos de Jesus, mas na hora de defender os princípios que Jesus defendia, nós nos acovardamos e ficamos do lado daqueles que têm princípios, ideologias e práticas contrárias ao Evangelho. Ficamos do lado daqueles que promovem a morte, o sofrimento, a exploração e a humilhação dos pobres. Portanto, é tempo de nós repensarmos a nossa vida cristã, do lado de quem nós estamos. As escolhas que nós fazemos, se elas são coerentes. Se nós somos cristãos de verdade, ou se somos apenas da boca para fora. Somos chamados a ficar do lado de Jesus. Devemos gritar e falar a verdade, custe o que custar. Jesus foi fiel ao projeto do Pai até as últimas consequências, até dar a sua vida, entregar a sua vida. Não teve medo, não deu um passo atrás. Quis fazer aquilo que era da vontade do Pai. Será que nós estamos dispostos a sofrer as consequências da nossa vida coerente com os ensinamentos do Senhor Jesus? Ou algumas vezes nós pactuamos com o mal, com as práticas de Barrabás? Que nesta semana, nestes dias em que nós contemplamos o Senhor Jesus, na sua entrega na Eucaristia, na sua entrega na cruz, nós tomemos consciência da nossa vocação cristã. Tomemos consciência de que ser cristão é ter as mesmas atitudes de Jesus, ou para dizer com o apóstolo Paulo, é ter os mesmos sentimentos de Jesus em nós. Que nós sejamos ou busquemos ser coerentes, que não pactuemos com aquilo que é desonesto, com aquilo que provoca a morte, que provoca o sofrimento, a dor.
que nós sejamos capazes de nos manter firmes neste caminho que Jesus nos aponta, abraçar a sua cruz, que nós não sejamos culpados pela morte, pelo sofrimento de tantos irmãos. Somos chamados a dar a vida como Jesus. Ao contemplar o Senhor na cruz, peçamos então essa graça. Senhor, ajuda-me a ser fiel, ajuda-me a ser coerente como Tu foste. Peçamos ao Pai que Ele nos dê a força da fidelidade, para que nós sejamos instrumentos de bem, para que nós sejamos promotores da vida e sejamos capazes de dar a vida para que os outros tenham vida. Nesta Semana Santa, não procuremos aquilo que não contribui para o nosso crescimento. Não é tempo de diversão, não é tempo de passeios. Existem tantas outras ocasiões e tempos para isso. A Semana Santa deve ser um tempo de voltar para o nosso pensamento para o Senhor, de nos confrontarmos com Ele, de refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas opções, de rezarmos mais, de pedir perdão dos nossos pecados e assumirmos este compromisso com o Senhor. Eu quero seguir o Senhor até o fim, como fez João Evangelista, como fez a sua mãe, a Virgem Maria, e como fez Maria Madalena. Que o Senhor nos dê a graça desta fidelidade até o fim, até a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.